Hoje tem naquela coluna do Globo. Aliás, o Globo, por incrível que pareça, eu acabei de lançar um livro policial. Não sei se vocês viram por aí, porque eu nunca vi tanta divulgação. E o Globo fez um belo comentário no sábado passado, grande. Eu me surpreendi, porque eles não fazem mais resenha literária. Eu vou fazer meu plim-plim, que se vocês lerem, vocês vão se divertir. Chama Bagulho. Bagulho. Olha aí, o Globo de hoje, naquela coluna, que entrevista sempre, diga alguma coisa que eu não sei. Vocês conhecem essa coluna? Na segunda página do Globo. Entrevista hoje uma tcheca chamada Magdalena Getelova. E tem um pedacinho apenas, onde o repórter vendo como é que arte e tecnologia se misturam. Ela diz, olha, eu tive contato com a tecnologia de uma forma particular. É algo que só quero entender na medida em que possa aplicar a minha linguagem. As gerações mais novas, isso é que interessa, estão tomadas pela virtualidade e sobra muito pouco tempo para a vida real. O perigo está sempre no ponto em que se perde humanidade. Tem alguma coisa de catastrófico aqui, e que eu não concordo também integralmente, porque eu acho que essa virtualidade é parte da vida real hoje. Então, essa separação entre vida real e a virtualidade como não sendo real é problemática. Mais interessante é essa frase, onde ela diz, o perigo está sempre no ponto em que se perde humanidade. Esse é um dos itens que eu quero abordar aqui. Também hoje, na mesma página do Globo, tem um artigo que não recomendo muita leitura, mas tem uns dados que eu conheço, que eu vou citar aqui. É o seguinte, você diz, quando se debate o que deve ser lecionado aos nossos alunos a partir de uma nova concepção de currículo, alunos brasileiros, a variedade é imensa. Estamos nos aproximando de 2018, quando as 200 mil escolas brasileiras estarão diante do desafio de implantação das novas bases curriculares, currículos novos vindo. Nada menos que 45 milhões de estudantes serão orientados por 2 milhões de professores. Espera-se, com novos e revolucionários conceitos. Conversa de pedagogo, ninguém espera novos e revolucionários conceitos, espera alguma alteração conceitual para dar conta dessa nova realidade. E ele disse, você vê a visão aqui, que nós vamos testar, ele disse, já existem caminhos da modernidade defendidos como a utilização da robótica nas aulas do futuro imediato. Agora, o que devemos defender é a ampliação inevitável da carga horária. Vejam só, eu acho... Meu Deus, como é? Assim. Deixa eu tirar o... Apareceu o teclado aqui que eu estou fazendo. Não. Bom. Pronto. Se vocês imaginam nos setores, digamos, eu acho assim, mais reacionários da área social e ao mesmo tempo mais importantes, é a educação. A educação e as escolas de educação, com exceções, tem gente muito boa, mas é um lugar de gente muito resistente a inovações conceituais e tende, no fundo, a achar que a educação tem um fundo imutável, um fundo estável, imutável, que é você transmitir para os outros, passar conteúdos para os outros. Que está nisso aqui, vamos ampliar a carga horária. Ampliar a carga, a frase é ruim, a carga horária. Vamos ampliar a carga horária. Então, é extremamente
conservador. Eu me lembro quando eu dirigi a TVE, eu dirigi a TVE quando o Eduardo Portela era ministro, anos 80, isso dos anos 80. Até era eu, professor Carneiro Leão, e Nord, a parte administrativa. Éramos um triunvirato. Efetivamente, eu, digamos assim, era o mais ativo, do ponto de vista de programação. E eu me lembro, quando eu cheguei à TVE, eram velhas educadoras, velhas pedagogas, o pessoal mais reacionário que eu já conheci na minha vida. Assim, como é que foram parar em televisão? Na verdade, o que é que queriam fazer? Queriam educar, ou seja, com um novo tipo de carga, pessoas, o público. E educar era inculcar conteúdos, digamos, escolares, eruditos, né? E tinha uma novela chamada A Conquista, que era, que eu considerei, já estava mais ou menos pronto, porque eu substituí o José Amado, que foi o fundador da TVE, que morreu, e com que eu me dava bastante. A novela era o seguinte, só para dar uma ideia a vocês, digamos, se tratava de uma situação de ensinar, mostrar um jovem, 19 anos, 20 anos, que ele tinha que tirar a carteira de trabalho. Inculcar na cabeça, ele não se descuidar da carteira de trabalho. É um ponto bem que eu me lembro. Aí uma situação, mas uma situação de novela, uma situação romântica. Portanto, eu botava a moça, a namorada, ele, uma cena mais ou menos romântica, eles estão os dois, e ela, no meio do romance, da discussão, da relação, vão praticamente se beijar, e ela para ele assim e pergunta: você já tirou a sua carteira de trabalho? Aí, já tirou essa carteira de trabalho? Ele, olha ali, Avenida Presidente Antônio Carlos, você tem que levar isso, 2 retratinhos, é fundamental para um mercado de emprego. Ou seja, era a novela, a educação enxertada. E desconhecia, mas isso, falar depois, uma coisa essencial, que a educação na relação interpessoal, na relação de escola, tem um tipo de interpelação ideológica e um tipo de circuito de fala que não tem nada a ver com a televisão. E foi esse o fracasso, aliás, da televisão educativa, com pequenas exceções, o Projeto Saci no Maranhão, os ingleses fizeram uma coisa, mas se bem ninguém fala mais. A chamada televisão educativa, em si, acabou. Não é mais uma ideia que permaneça, porque não se conseguiu realmente fazer essa passagem. Então, serve para determinadas disciplinas, a internet e hoje a comunicação, a educação eletrônica tem outros caminhos, mas não como um projeto que você pudesse substituir a escola ou substituir a relação interpessoal. Então, quem se preocupou bastante com o futuro da educação, no mundo em que as proporções da informação se inverteram, foi há 50 anos antes, foi McLuhan. E o McLuhan foi um pensador de fragmentos, um pensador não sistemático, mas importante. Eu diria que um pensador praticamente aforismático, de aforismo, de frases, que quanto mais você se pergunta, o entendimento, elas são pertinentes. Tipo, meia mensagem. Todo mundo conhece essa frase do McLuhan. Essa frase comporta explicações bastante interessantes. Então, ele lançava coisas, ele era um marqueteiro de si mesmo e falava uma certa linguagem do marketing, onde o marketing valia alguma coisa. Então, ele se preocupou com o futuro da educação. Então, para McLuhan, no passado humano comum, o conhecimento e a informação, para ele, eram maiores dentro da sala de aula do que fora dela. Sim, porque o conhecimento era mais estável, mais pesado. Supunha-se que o professor fosse aquele capaz de saber mais do que o estudante, do que o aluno, e, portanto, de iniciar esse aluno na viagem que é a educação. Ora, com a inversão espetacular dessa situação, se diria hoje que é possível que a função da escola também se tenha invertido. E que a função da escola
já não seja mais instruir, mas descobrir, o fazer descobrir. Quer dizer, a escola como alguma coisa que leva à descoberta e não que passa conteúdos instrucionais, conteúdos de conhecimento. Portanto, a função do estabelecimento de ensino seria assim, nos termos de McLuhan. Eu estou aqui interpretando o que McLuhan disse, mas nos termos dele, seria treinar a percepção do ambiente exterior, em vez de meramente reproduzir informação. Portanto, em vez de reproduzir informação e introduzir essa informação nos crânios dos alunos dentro do ambiente, treinar para a percepção do ambiente, ou seja, uma melhor percepção do ambiente. Então, McLuhan considerava realmente, a propósito da informação eletrônica, que cabe ao ambiente e não à tecnologia as responsabilidades pela mudança humana. Um ponto que essa moça falou hoje aqui. O perigo está sempre no ponto em que se perde a humanidade. A questão de perder a humanidade. Então, ele aventava a hipótese de uma ecologia intrínseca aos meios de comunicação. Essa hipótese foi levantada, o que eu sei, pela primeira vez, nesses termos, falando com a palavra ecologia, por McLuhan, mas antes dele, Teilhard de Chardin, o jesuíta Teilhard de Chardin, as ideias dele de comunicação já estavam implícitas uma ecologia de natureza eletrônica. Você pode deixar aí, que ela pega. Então, é possível, portanto, aperfeiçoar um pouco essa hipótese da ecologia com o pensamento de um autor bastante anterior a ele, bastante anterior também a Teilhard de Chardin, como John Dewey, o pragmatista americano, grande filósofo do pragmatismo, não tão importante, no meu entender, como Peirce, mas um filósofo importante, e voltado o tempo inteiro para a educação, para a ética e para a educação, que é o Dewey, que foi importante, inclusive, na reformulação das escolas brasileiras. John Dewey realmente influenciou aqui muita gente, inclusive o nosso Anísio Teixeira, porque para John Dewey não se trata apenas do ambiente. Ele falava da interação humana, se trata da interação humana, da interação humana com o ambiente e o que decorreria daí, que era a experiência propriamente educacional, propriamente educativa. Então, a educação viria da interação humana com o meio ambiente. Parece uma ideia simples, não é simples, né? Porque educação tinha essa ideia de quase coerção moral, transmissão de conteúdos, mas você vê que essa ideia de interação com o ambiente, por exemplo, é o que fez o núcleo do pensamento do nosso Paulo Freire. Aqui. Paulo Freire, na verdade, extrai, ou tenta extrair do ambiente a geração, digamos, da alfabetização, para a alfabetização, para o conhecimento. Ora, se você caminha nessa trilha de pensamento, a tecnologia pode se afirmar como um dado essencial dessa nova ecologia. E nós já estamos vivendo isso. Quer dizer, a tecnologia como um dado essencial dessa nova ecologia. Mas, agora sim, os temores catastróficos que podem surgir no horizonte da cultura e da educação. Né? Porque há um momento, anos 60, século passado, 70, que a chegada da tecnologia, a percepção da tecnologia como um dado essencial na ecologia humana nova, trazia ideia de catástrofe, de ameaça. Ainda traz, de certo modo. Ainda traz. E tem aspectos terríveis, às vezes perigosos, que nós não conhecemos. Nós não podemos mais hoje saber efetivamente de onde é que vêm as informações. Não podemos mais nos garantir
as informações se vêm de testemunhas reais da história, testemunhas reais do fato, ou se vem do algoritmo que sustenta os softwares, tanto das redes sociais, Facebook, ou do noticiário embutido no Facebook. Já não sabemos mais, já não podemos mais confiar tanto nessa testemunha da história quando a eletrônica entra aí. Por exemplo, eu tive uma reunião hoje de manhã com um grupo de pessoas, uma plataforma, que estão pretendendo para vigiar melhor essa informação, e fiquei surpreso, vocês devem estar sabendo, claro, todo mundo em jornal, a história de um estupro terrível, mas, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Detalhes aí que, quer dizer, nós estamos indignados, as pessoas estão sendo presas, mas esse estupro, o fato em si mesmo, tornou-se altamente impreciso. E relatado hoje por mulher militante de informação de dentro, que de outros dados, olha, não é bem assim. Demonstrou, não vou dar detalhes, mas estou, por exemplo, um WhatsApp da vítima, onde ela convida praticamente as pessoas aí, venham. Quer dizer, tem coisas bastante ambíguas, e nem o fato em si mesmo parece ter havido tal e qual. Tanto que hoje no jornal ela diz, me dói mais na alma do que no corpo. Enfim, de qualquer modo, se isso serve de pretexto para combater o que está chamando cultura do estupro, certo, vamos lá. É terrível, esse é um país onde os estupros efetivamente ocorrem, se resolvem, não sei se na intensidade da Índia, porque lá todo mundo colabora, polícia, e tem que se lutar realmente contra isso. Agora, esse fato em si mesmo não é tão claro e unívoco como parece. O que é que isso quer dizer? Que nós não podemos confiar absolutamente no relato de um fato. Nunca pudemos por inteiro. Mas nós estamos vivendo uma crise que não caberia falar aqui, agora uma crise da mediação. A mediação é extremamente importante. O jornalista mediador talvez nunca tenha sido tão importante quanto agora. A mediação jornalística séria. Essas redes aí nos afundam num lodaçal, num manancial de informações. Por exemplo, parecia um mês atrás, 20 dias atrás, que aplicada à situação política brasileira, a palavra golpe era um instrumento retórico. É um golpe, mas depois dessas gravações do Machado, é mais retórico. Só não vê quem não tiver cabeça para analisar aquilo ali. Você está entendendo? É complicado. Mas isso aí é um outro papo. Então, a questão da catástrofe com a tecnologia. Não é catastrófico, por exemplo, afirmar a técnica como realização da metafísica, como faz Heidegger. O que é isso, a técnica como realização metafísica? Heidegger diz que, na verdade, toda a técnica que está aí, a tecnologia que está aí, é o acabamento de um projeto racional que começa com os gregos e é impulsionado pela modernidade. Portanto, não é, na verdade, um acontecimento que cai do céu, acidental, catástrofe, pura e simples. Na verdade, a cultura ocidental estava preparada racionalmente para produzir essa tecnologia que está aí. Então, essa tecnologia que está aí é razão materializada, é racionalidade materializada. Não é nenhuma catástrofe, nenhum absurdo, não é um Deus ex machina. Conhece a expressão Deus ex machina, né? Vocês conhecem a expressão? Como na Comédia dell'arte, aquele Deus que caía do céu e que resolvia todas as situações, só que não sabia de onde é que vinha aquele personagem. Então, não é catastrófico afirmar a técnica como realização da metafísica. Metafísica, vocês entendam, são essas decisões que são tomadas pela civilização e pela cultura
sem que ninguém, explicitamente, uma pessoa, tenha formulado. Ela está no cerne da racionalidade da cultura ocidental. Isso é a metafísica. Então, a tecnologia como acabamento, como realização da metafísica, significa que a metafísica tendia para isso, quer isso. Então, mas dizer isso é deslocar para uma expressão que Heidegger usa, que é Gestell. Não sei se vocês conhecem esse termo em alemão, Gestell. Escreve-se GE, um tracinho GE, depois tem um tracinho, ele bota um tracinho. Em alemão é uma palavra só. Um hífen, depois STELL. Gestell. Ora, em alemão, stellen quer dizer dispor, colocar. Digamos, se eu coloco esse copo aqui, eu coloco o copo em cima da mesa, Stelle auf dem Tisch, eu coloco isso em cima da mesa. Mas quando em alemão você bota esse G antes, esse G, isso significa, é um coletivo, é uma abrangência. Né? Como, por exemplo, você pega digamos, uma grande montanha, uma cadeia de montanha. Um monte se diz Birge, um monte. Mas um bocado de monte, uma montanha grande é Gebirge. Né? E assim você forma essas coletividades, esses coletivos com esse GE. Então, Gestell, que se faz grande coisa, não é nada mais. Se Gestell também, pode ser isso aqui, armação de óculos. Uma armação de óculos é um Gestell. Então, por que Heidegger usa esse termo? Ele quer exatamente tirar de uma palavra corriqueira comum para fazer um conceito, para mostrar o seguinte, que existe uma armação tecnológica do mundo. É essa armação tecnológica do mundo que ele chama de Gestell. Ora, então, o que é a Gestell? É um conjunto de de dispor, de fazer e de desfazer, que é a Gestell. Portanto, essa armação tecnológica põe, dispõe, refaz e faz. Faz e refaz. Então, portanto, significa, quando você diz que a tecnologia é o acabamento metafísico, perfaz a metafísica, você está apenas trazendo para Gestell, para essa expressão Gestell, o poder que antes se atribuía à pura racionalização intelectual. Portanto, esse poder de enfechar tudo o que existe num sistema de causas e efeitos controlado pelo homem. É isso a Gestell. É essa armação tecnológica do mundo. Quer dizer, nós colocamos o existente, a racionalidade existente, em alguma coisa que manejamos. Toda a tecnologia é coisa nossa. É nossa. Nós dispusemos, pusemos, dispusemos, refazemos. Portanto, ela é a nossa Gestell, é a nossa armação tecnológica. Então, essa afirmação que eu estou fazendo aqui contraria um entendimento corriqueiro que leva um cientista importante a se referir assim aos Estados Unidos. É um cientista americano, citado por um cientista ítalo-americano chamado Vittorio Canuto, que foi citado pelo cosmólogo brasileiro Mário Novello, que é um físico importante, realmente, o Mário Novello. Ele estava citando esse físico, acho que numa conferência, num artigo, e eu copiei, esse Vittorio Canuto falando dos Estados Unidos, assim, esse não é um país metafísico dos Estados Unidos. Então, o que é não ser um país metafísico? Ele está dizendo, o que não é metafísico é a organização desses aspectos práticos que regem o sistema de ciência e tecnologia nos Estados Unidos. Quer dizer, um país realmente avançado, talvez junto com os alemães, os japoneses, mas os Estados Unidos estão em termos de produção na frente, de ciência e tecnologia, que é um país prático, um país realmente prático, tanto que a filosofia grande lá foi o pragmatismo. Portanto, ele diz assim, olha, é um país que reduz o conhecimento a uma ordem total. Isso é a questão. E essa ordem total é indiferente à ecologia, é indiferente à humanidade, é indiferente a
tudo que não desemboque numa finalidade tecnológica. Portanto, vou botar a frase da moça aqui hoje no jornal, que diz assim: o perigo está no ponto em que se perde a humanidade. Ora, no entanto, Heidegger, muito provavelmente, ele não hesitaria em chamar de metafísica a Gestalt norte-americana. Por quê? Porque nós temos ali o máximo acabamento tecnológico da modernidade. Essa modernidade que é concebida como objetivação do mundo, como exacerbação da relação de domínio do sujeito sobre o objeto. A modernidade é isso. A modernidade tecnológica é uma suposição de que controlamos em termos absolutos o objeto. É uma visão, é um modo de ser modernidade. Meu grande professor francês, e que eu realmente idolatro, como é chama, Roland Barthes. Roland Barthes tinha outra visão de modernidade. Ele diz assim: olha, moderno é saber o que não é mais possível. Fantástico. Né? Modernidade é isso. É você não saber o que é mais possível. Né? Então, discriminar, matar, sem mais nem menos, invadir, desrespeitar as diferenças, de que natureza sejam, seja o índio, o negro, a mulher, isso não é moderno. Né? Isso é uma fórmula que se aplica instintamente. Então, mas aqui a modernidade, esse acabamento tecnológico, concebido como objetivação do mundo. E é exatamente nessa totalização técnica, com todos os riscos implícitos para a humanidade do homem, eu trouxe, gostei da frase dela, que o pensador alemão entrevê aqui uma abertura do ser característico da modernidade. Essa abertura ele chama em alemão de Ereignis. E-R-E-I-G-N-I-S. Ereignis. Ora, Ereignen, em alemão, quer dizer acontecer. Mas, quando o filósofo arranca do vocabulário comum e quer ressignificar o conceito, com Ereignis, ele quer dizer o novo acontecimento do ser ocidental. E que novo acontecimento é esse? É um acontecimento ontológico, que é o acabamento da metafísica. E um acontecimento, exatamente porque a metafísica se perfez, capaz de levar ao ultrapasse da metafísica e levar a uma transformação antropológica do sujeito, uma transformação antropológica do homem. Essa transformação foi anunciada por grandes filósofos passados, como Nietzsche, por exemplo. A ideia do super-homem, Nietzsche, não é o super-homem que os nazistas queriam, aquele sujeito louro, matando as diferenças. O super-homem é um homem que se transforma. Ele é um outro homem, esse super é um além do homem. O que você veja a expressão Nietzsche, quando você diz o super-homem, parece o super-homem de história em quadrinho, um homem muito forte, capaz de potencializar, não, mas esse Übermensch, Mensch é homem, esse Über quer dizer além de também. Então os nazistas gritavam Alemanha acima de tudo, Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. Mas vocês dizem assim, olha, eu vou além disso aqui, eu vou passar daqui para lá, eu vou über, vou para além, alguma coisa que ultrapasse o homem, porque o homem muda pouco. A técnica, o objeto, as tecnologias são muito mais aceleradas do que a cabeça nossa. As palavras também são mais aceleradas. Eu posso aqui estar falando de Heidegger, a filosofia da diferença, essa coisa, eu dissento, que não é meu caso, e daqui a pouco subestimar uma diferença, que seja o gay,
o outro com que eu não concordo. Ou seja, eu posso, fechando a minha boca aqui, ser brutal com as diferenças, porque a cabeça das pessoas não muda. Eu estou dando como hipótese.